Céu, da terra, do mar, das fontes das águas, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos santos profetas e de todos os heróis da fé. Louvado, exaltado seja o Senhor de eternidade em eternidade, pois a sua misericórdia dura para sempre. Pai amado, nós almejávamos este dia e pela sua graça conseguimos chegar até aqui. Pai amado, abençoe-nos todos. Abre a nossa mente para que possamos entender a sua palavra. E o nosso coração seja neste momento aberto para que possa produzir emoções que nos possam levar a refletir e a produzir fruto de conversão e arrependimento e aceitarmos, querido Pai, a sua graça. Pai amado, esteja com o nosso pregador. Que o seu Espírito o inspire. É a nossa oração esta hora, em nome de Jesus. Amém. Juga naquela, né? Depois de uma semana de luta, que alguns já descansam, já não conseguiram, o Senhor permitiu que o seu povo, aqueles que você escolheu, estivesse mais aqui desfrutando da nossa. Queremos lhe agradecer por isso. Se o Senhor é bem abençoado,
venha proteger tanto os seus filhos aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho linguagens de agradecer a Deus, porque o que o Senhor tem feito para nós é bastante, muita coisa. Eu não consigo contar o tempo que o Senhor tem dado. Eu digo, de onde eu saí como os irmãos é distante. Agora estamos mais próximos. E nós queremos dizer que temos que estar próximo de Jesus. Agradeço o hino especial da igreja. É admirável. E agradeço a organização da igreja, Ação Paulo. Às vezes tenho imaginado como está a minha igreja. E mais uma vez estamos juntos neste lugar. Todos companheiros de luta nesta área. Eu só quero agradecer mais uma vez que, olha, ao longo de... Eu não sei, mas todos estão presentes ali. Ninguém morreu. Todos ainda estão presentes. Louvado seja Deus. E eu tenho orado sempre a favor da igreja, da minha igreja, que o Senhor, por favor, esteja com a sua igreja, porque o Espírito Santo tem que trabalhar no sentido que une todos em nome de Jesus Cristo. Agradeço o Senhor por tudo quanto o Senhor está fazendo por aqui. No livro de São Marcos 13, 32 e 33. Gostaríamos que os jovens mais dinâmicos pegassem tanto os jovens. Vamos fazer uma leitura deste versículo. Marcos 13, versículo 32 até 37. Alguém já conseguiu encontrar? Por favor. Eu não sei se algum dos irmãos já apanhou chuva. Alguém já apanhou chuva? No tempo chuvoso. Quantos já apanharam chuva? Muito obrigado. Eu também já apanhei muitas vezes. Quando a chuva cai, primeiro dá quê? Alguns sinais, certo ou não? Alguma chuva que caiu de repente sem sinal, sem um aviso, aparece trovoadas, outros sinais, a nuvem que se apresenta. Quando a nuvem se apresenta e se está escura, ou significa que vai cair quê? Vai cair a chuva. Às vezes nós temos apanhado chuvas porque não compreendemos. Ou compreendemos, mas então deixamos que para talvez vai cair mais tarde a chuva, enfim. E de repente, às vezes, quando cai a chuva, imediatamente nós molhamos. Chegamos em casa nós a tremer. Mas quando você apanha a chuva, mas você viu comigo, o que aconteceu consigo? Ninguém prevenido, aquele que está atento, poderia apanhar a chuva enquanto os sinais estão dando que olha, vai cair chuva. Meus queridos, isto preocupou os discípulos naquele tempo. E Marcos registra isto nesse livro. Se vocês começarem a ler no primeiro versículo, vocês vão ver qual é a preocupação do discípulo. Pedro, João e o outro. Diz que eles mostraram o templo ao Senhor. Esse era o mestre. Vê lá
esta estrutura toda. Tudo isto foi feito para quê? Quando você entrar por aqui, é uma beleza. E você vai ver como é que lá dentro está. Não saiba que, segundo as histórias, que Jerusalém foi construído com pedras preciosas. Foi um orgulho dos homens. Não, veja, Senhor, isto aqui é uma honra quando você entrar aqui dentro e fazer o sermão. Jesus olhando para os jovens, para os discípulos e os demais. Eles estão vendo isso, está bonito. Mas eu vos digo alguma coisa. Vem dias que nenhuma pedra acima da outra vai permanecer. Tudo isto vai estragar. Vai estar exposto. E no ano 70, nós olhamos então, veio a invasão romana. Meus queridos, quando Jerusalém foi invadido, automaticamente grandes canhões apareceram, tudo foi abaixo. Nós conhecemos algumas pessoas que viram a guerra, alguns foram militares, conhecem como é que as armas pesadas destroem. Se naquela altura, quando o Senhor disse que não viria o tempo de estragar isso tudo, e quando chegou a onde muitos morreram, muitos foram e a igreja também estragou. Veja os canhões naquele tempo, como é que destruíram. As pedras, aquilo que foi construído por ele, olha, tudo entrou em escombro. Pedro sentiu isto. E algumas pessoas que estiveram presentes dizem, não, mas isto parece que é um desprezo. Mas eles não se calaram na medida que foram descendo. Senhor, eles ficaram preocupados. E eles disseram que nós temos que perguntar ao mestre. Eles tentaram dizer, mestre, por favor. Nós estamos a recordar aquilo que o Senhor falou. Mas quando é que isto vai acontecer? Quando isto vai acontecer, Senhor? Deixou preocupação. Para que eles saibam que isto tarde ou cedo vai estragar, o Senhor tinha que tanto fazer para entender esses homens. Alguns sinais começaram há muito tempo. A Bíblia registra que em São Mateus não. Quando vires as guerras, enfim, outras coisas, isso que aconteceu e ainda continua a acontecer. Nós queríamos falar tanto a coisa atual hoje, terra a terra. O que é que está acontecendo? Daquilo que a Bíblia registra a nível mundial, universal, as guerras, fome, fila, mas vamos falar aquilo que no nosso tempo também estamos a ver e preocupa-nos. Quando você vê que um membro que era fervoroso agora já não vem para a igreja. Quando um casal que apresentava na igreja como exemplo, agora abandonado, o homem arranjou outra mulher. Quando você vê que as pessoas tornaram bêbados, que eram mensageiros de Cristo, é um sinal. Quando você vai ver que o indivíduo quer fumar ilhamba na porta da igreja, e dizer que é homem ainda que vai falar para mim. Quando a vida complica, são todos sinais. Todas as coisas mudaram. Dizia assim o meu primo lá no mato. Ele vinha que passou algumas semanas em Luanda. Ele disse que olha, primo, mas aqui as pessoas estão bem, no sábado estão todos bem, mas isso lá, para nós lá, o adventista aquele Luanda é que é mundano do mato.
Eu estou aqui no coisa. Vocês vão olhar. Por quê? Lá o mundano que não é igreja, ele tem respeito, anda bem, enfim, até a maneira de vestir e tudo é diferente, mas aqui na igreja os jovens cortam-se, essa tudo fica, parece que é um indivíduo que saiu na pescaria. As mini saias está a entrar aqui na igreja. E para dizer que até alguns feiticeiros estão aqui dentro, que dão tala nas pernas dos outros. Se brincar comigo, você vai te dar uma tala, mas ele sempre está aqui na igreja. Isto preocupou os discípulos. O problema, mas sabe quando isso vai acontecer? E quando isto acontece até na casa de Deus, então o sinal é que brevemente o Senhor está vindo, porque já não há mais amor. Nós vamos aprender um bocadinho os 4 períodos. Os 4 períodos que o Senhor disse: olha, tenhai cuidado, vigiai, porque não sabeis quando o Senhor da casa vai vir, quando o Mestre, o Senhor Jesus vai aparecer. Se ao período da tarde, ou às meia-noite, ou às madrugadas, ou aonde? No período de quê? De manhã. São 4 períodos muito importantes. Meus queridos, no livro de Atos, capítulo 2, você vai encontrar como é que os discípulos receberam o Espírito Santo depois de muita espera. Em Pentecoste, todos receberam o Espírito Santo e eles recordaram tudo quanto o Senhor lhes ensinou. Apesar que era um momento difícil, porque as tropas romanas procuravam-lhe para poder estar determinado. E eles tinham medo que o Senhor já foi, agora nos deixou. Agora que vamos morrer todos. E eles ficaram engolidos em um sítio. Um dia Pedro tanto disse que, olha, meus queridos, eu me recordo alguma coisa. Foi o Senhor que disse: olha, um dia quando vocês tanto cada um pedir perdão ao outro, e vocês recordarem tudo quanto eu vos ensinei, e ficarem de joelho pedir o Espírito Santo, poderá descer em grande medida para vocês. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu naquele dia, havia a festa de Pentecostes em Jerusalém. Desceu o Espírito Santo com tanto uma trovoada. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E que cada um traduzia a palavra de Deus na língua que o Senhor orientou. Eles tiveram muita força, muita ousadia. E eles se dirigiram tanto na festa de Pentecostes. E foi na altura que os discípulos reconheceram que afinal, este é meu irmão. Cada um considerava o seu como maior. Cada um dizia ao outro, não, enfim. E foi uma altura que o comentário do Senhor foi no ano 100, que a igreja ficou viva. Todos os membros, se naquela altura Jesus voltasse, acredito que nenhum poderia ficar, porque o Espírito Santo trabalhava para todos. Os discípulos iam, todos então, enfim, aconteceu que depois da igreja em desenvolvimento, e eles saudavam-se ao outro com as palavras de Maranata, porque eles transmitiam a segunda vinda de Cristo. Dizer, aquele Senhor que foi morto por Jesus, ele poderá voltar. E com as palavras de alegria, Maranata. Posso escutar os outros Maranata? O desenvolvimento da igreja era maior. E foi um período da tarde que todos os discípulos estiveram exatamente
Este foi representado como período da tarde. Eki ndo chachitiwa oneba Quando a igreja estava em movimento, tudo estava onebero chiyakala okwa mako. O período da meia-noite, Oneba yokokati kuteke. quando chegou a noite escura, quando chegou o dia difícil, porque se filtrou na igreja dos apóstolos o imperador, que todo ele disse que eu também posso ser cristão, e foi recebido. Meus queridos, o imperador romano naquela altura era um homem que mandava. Ou fosse um presidente. Se o presidente entra para aqui, acredito que a cadeira que poderão lhe dar a igreja é à frente, não é atrás, porque ele é presidente. E ele disse que não, eu também quero ser membro dessa igreja. E quando a igreja o recebeu como irmão, ao longo da vida da igreja, ele começou agora a complicar a igreja, começou a mudar tudo. Começou, enfim, então o sofrimento começou. O sábado já não. Vamos colocar o domingo. Também serve para adorar a Deus. O sábado já não. E então a igreja ficou dividida. Por fim a perseguição começou. Período da meia-noite. Momento escuro. São dias escuros. Diz que de 538 a 1698 foi um momento difícil de grande problema. Os discípulos, uns eram mortos, enfim, outros eram amarrados de maneira qualquer. E as pessoas sofriam. Um período escuro. Todos eram tristes por essa morte. O resto fugiu no deserto. Mas algumas cavernas para aí onde foram. Não podia resistir porque era perseguição enorme. A igreja ficou dividida no meio. Os que aceitaram então ficaram a adorar o domingo, mas os demais fugiram. Que sofrimento. Eu acredito que isto poderá acontecer um dia. Segundo a história da profecia escolheu, não, ainda vem aí os dias difíceis. O conflito vai aparecer quando chegar o momento certo. A adoração será um grande problema. Aqui vamos adorar. Qual é o dia certo que o Senhor mandou? E aquilo que será o culto. Se hoje olharmos para o horizonte, segundo a profecia, estamos quase para entrarmos em grandes conflitos. E aqueles que hoje aprendem esta verdade, aqueles que nós estamos aqui, devemos aproveitar o máximo, pedir a Deus que o Espírito Santo nos ajude, porque os dias difíceis vão vir. É um período de grandes problemas. As famílias separadas. Mas no fim do ano 1798, a história diz que olha, o Papa que organizou esta desordem, essa morte, foi apanhado preso por um general. O general francês pegou no Papa. Mas se você é igreja, como você mata as pessoas? E a profecia do Apocalipse diz que não, uma cabeça feita como apareceu com ferida. Que significa tanto a prisão ou a morte deste Papa, e foi o fim da perseguição. E este período que nos espera, isso vai depender da fé do irmão. Como você aceita Cristo? O período das madrugadas. Depois de muito sofrimento, a Bíblia diz que não, ou nas madrugadas, ficam atentos porque
pode ser que o Senhor venha nas madrugadas. No pikotembe Yohani. Foi nesta fase na madrugada que a Bíblia diz, não, apareceu o grande homem No pikomoleha ulume. da reforma, um padre, Pateleki. Martinho Lutero. Lelo tuko ya Martinho Lutero. O homem começou a estudar a Bíblia Estudou a Bíblia. e encontrou que, afinal de contas, a falsidade da doutrina que ele estava andando para as pessoas não pode. Porque, afinal, na Bíblia, o céu não está dividido. Não. O céu é um lugar livre e bonito que o Senhor preparou, onde estão os anjos, e que o Senhor tanto quer nos preparou um lugar. Não existe inferno lá. Meus queridos, não existe lá no céu inferno, nem uma metade de purgatório. Não existe. A Bíblia não garante isto. E quem confessa ao Senhor deve confessar dando diretamente a Deus o seu pecado, não é a Deus. E ele começou a pregar essa mensagem. Automaticamente a direção, quando viu, apanharam o homem, foi substituído. Então ficou preso. Martinho Lutero foi amarrado e jogado ao fogo. Mas a mensagem não parou. A mensagem não parou. Irmão, sabe, cada vez que um cristão, um fiel é castigado em nome do Senhor, Deus opera maravilha e a palavra começou a passar. Veja que a partir de hoje a Bíblia está aberta para todos. Na verdade, quem quer pedir perdão, façam de coração e olhem para Deus. Não é Deus. E aprendemos que, na verdade, não há memória. O céu não está dividido nem em duas partes, nem em três partes. O céu é um lugar limpo, é um lugar de felicidade, onde o Senhor tanto preparou-nos para que um dia nos leve para lá. Isto foi uma grande ofensa para os perseguidores e para outros. Então foi necessário que agarrar o homem, meter preso e o queimaram vivo. Este foi representado como o período da madrugada, um período tanto da reforma. Antes de amanhecer, as pessoas começaram a estudar. De 1944, os homens que estudaram a Bíblia continuaram. Eles entenderam que, afinal de contas, o Senhor mudou para o santuário, lugar santíssimo. É onde poderá sair para poder tanto vir. Mas o que é que está a fazer aí o Senhor? O Senhor hoje está a escrever os nomes daqueles que Ele vai levar a política terra. Porque afinal o Senhor não vai levar a todos. O Senhor não vai levar todos aqui, mas aqueles que os seus nomes estão escritos no livro, lá no céu onde o Senhor Jesus está, hoje. E eu perguntaria esta manhã, quem é que o seu nome está? Quem sabe que o seu nome já está escrito? O que é que você está fazendo? Qual é a tua preocupação? Período da manhã, uma manhã de esperança. Desde 1844, 1844, os cristãos estudantes da Bíblia continuaram até hoje. A Igreja de Cristo continua na esperança de que o Senhor volta. Enquanto é manhã, o Senhor diz que eu já tenho cuidado dos meus filhos. Se preparem, porque como o Senhor que deixou a ordem no porteiro,
e nos seus serventes, para que fique atento, porque a qualquer momento posso voltar. A igreja hoje está orientada para que eles vivessem nessa esperança, neste período da manhã, porque não sabemos quando o Senhor volta. Mas nesse período, a Bíblia, a profecia, não diz que o dia vai te trasladar para o período mais da tarde, não. Antes que chegue aos meio-dia, neste período da manhã, o Senhor vai aparecer. E hoje, do que nunca estamos aqui, que o Senhor venha. O Senhor volta. Este período da manhã é um período que os cristãos devem se preparar. Não sabemos quantos minutos faltam, porque Deus que nós conhecemos nem a hora nem o dia, mas somente o Senhor quando vai voltar. Mas nós devemos se preparar neste período da manhã, porque não vai até aos meio-dia o Senhor. A profecia diz que estamos no tempo de graça, porque tudo terminou no 1844, terminou o tempo de conta. Dali em diante, tempo de graça. Eu estava lendo o trimessário dessa semana passada. Diz que olha, o tempo de graça termina quando alguém morre. O mais importante para nós é sabermos se o Senhor está no lugar santíssimo. Neste período da manhã, nesse período da esperança que nós vivemos, no nosso tempo, o Senhor está no lugar santo. Eu não sei se o nome de quem que está escrito. Eu estou preocupado se o meu nome o Senhor já escreveu, mas se você pegou o Senhor, por favor. O meu nome, Senhor, continua, fica ali. Porque ninguém vai ir para o céu se não passar pela chamada. Gostaria de leia ainda o livro de Apocalipse 3, 5. Apocalipse 3, 5. Esse livro vitatu ochilimbo cha vitabu. Versículo 5 diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Meus queridos, tudo tem garantia. Veja como é que o Senhor tanto promete. Os que vencerem, o seu nome continuará no livro de vida. É este período da manhã que eu, irmão, temos que se alistar. Devemos sentir preocupados. Se afinal o nome lá passa para o chamar, Senhor, o meu nome está lá? Será que está lá? Algumas condições para poder o nome estar no livro. Eu estava a falar com alguém na semana passada, estava transmitindo tanto a palavra. Amigo, esse é meu querido. Estamos num período muito complicado. Precisamos de olhar para cima, porque afinal isto um dia vai desabar. E ele perguntou, como isso vai ser? Olha, o Senhor promete ao Senhor que fez a terra, Ele promete que isto vai ter fim. E é precisamente se preparar. Mas eu não tenho problema, eu não sou feiticeiro. Se o Senhor venha, vai punir aqueles que fizeram mal, mas eu não.
Eu disse, o nome tem que estar escrito lá, se registra no livro do céu. Como ser assim? Como pode? Olha, é preciso obedecer a Deus, ter fé em Jesus Cristo, guardar tanto os seus mandamentos. É verdade que, como você não é feiticeiro, o Senhor vai te levar. Nós, a nossa maior preocupação esta manhã, neste período da manhã, apesar que temos tanto uma parte talvez do estudo que diz, não é para prepara-se porque o tempo da graça, quando você termina, na verdade sim, quando termina o tempo, quando você morre, tudo para por aí, porque você não vai ter mais nada. Mas enquanto você está vivendo, enquanto você está respirando, tenha cuidado, vigie, prepara-se, porque você não sabe na verdade se a morte te atuar hoje à tarde ou amanhã. Isso vai depender das suas obras. Paulo disse que estaremos no tribunal do Senhor e cada um vai responder segundo aquilo que fez na sua vida. Eu não sei o que o irmão está a fazer, porque está sendo registrado lá no céu. A minha preocupação seria que estou a fazer em de acordo com a vontade de Deus. O meu nome está lá. O mundo está indo. Parece que tudo está bom. Estamos num comboio que está indo, que não sabemos onde vai parar. Porque todo o mal está aqui dentro da igreja. Não há nenhuma mínima coisa que diga, pá, isto só temos visto lá fora, aqui na igreja não. Quando você se comporta mal aqui, ou isto, será que o teu nome está lá? Eu gostaria esta manhã, antes de terminar, fazer uma pergunta aos irmãos. Eu também estou preocupado, porque os dias estão mesmo. Não sei se logo à tarde, a mãe diz, o irmão Caluio está conosco, mas já morreu. A minha preocupação é, Senhor, por favor, meu nome continue lá. Se eu falhei alguém, peço perdão. Se alguém escolher me ofender um dia, por favor, venha estar comigo. Eu reconheço. Se há um mal que eu escondi, eu tenho que confessar a Deus. O que eu quero que o meu nome esteja lá. Quando o Senhor chamar e voltar aqui, o meu nome o Senhor vai me chamar e eu estarei lá. E não só com a minha família também, com meus irmãos também. Haveria alguém, eu não queria chamar alguém assim, não. Eu queria só saber quantos que estão se preparando, preocupa-se também que o seu nome esteja lá, escrito nesta manhã. Ele é a sua preocupação maior. Haveria alguém esta manhã? Por favor, vamos levantar as mãos ou vamos levantar a mão? Fica ali. Vamos. Aqueles que se preocupam, não, eu quero que o meu nome esteja lá no seu. E o Senhor, tanto seu nome continua, ou o Senhor vai escrever, continua sempre, Senhor, até quando eu morrer, as minhas obras poderão seguir, porque eu andei consigo. Enoque andou 300 anos com Deus, o Senhor o levou.
E nós queríamos que terminássemos a nossa vida com Cristo, com o nosso nome escrito. O Senhor quer que esta manhã nós estejamos tanto fiéis que um dia, de maneira que nós estamos aqui, o Senhor nos encontra. São saudáveis espiritualmente. Será uma honra a igreja de Damasco e o Senhor aparece neste momento, dizer que a favor dos meus filhos, vocês vão pegar uma salvação para o céu. Eu sempre tenho orado a favor da igreja. Um dia Moisés tanto orou assim a Deus. Quando o povo tanto rebelou e desobedeceu, adorando tanto boneco que o Arão fez, o Senhor ficou olhando e disse: não, eu vou matar esses todos. E Moisés disse: não, Senhor, por favor, não faça isso. Mas se queres matar, então me mata também. Aqui é nossa casa. Queremos que um dia, quando o Senhor voltar, nos leve todos nós. Quando em casa falta alguém, ou morre alguém, é uma tristeza, uma desgraça total. As pessoas que têm passado pelos outros, que perdeu o seu ente querido, o seu filho, sua esposa, seu marido, estão habituados a viver juntos, mas de repente alguém partiu. Os que ficaram estão completamente magoados. Quando o dia vai, o pai ou a mãe vai contar quantos, 1, 2, 3 está faltando. A noite de tristeza. Dia seguinte vai contando 1, 2, 3, está faltando. Meus queridos, que tristeza quando o Senhor perde alguém na vida mundana. Um dia o Senhor disse: não, mas vocês todos são bons, conhecem fazer bem aos filhos. Vocês são maus. O Pai de amor que eu os criei. Uma mãe consegue contar o cabelo do seu bebê que era nascido? Mas o Senhor escolheu: filho, eu te conheço antes de ser nascido e conheço quantos fios de cabelo. Então o Senhor nos conhece melhor. Ninguém fica depois que não, o Senhor não me conhece, por isso que está sofrendo. Quando o cristão não sofre aqui nessa terra, não vai conseguir se preparar melhor. Tem que passar por um sofrimento e ele vai contar a história diante de Deus. Para nós o importante é que nossos nomes sejam salvos. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Nós queremos dedicar a tantos nós para que o Senhor nos leve um dia de maneira que está. Queríamos convidar os pastores, por favor, para nos fazer uma oração. Pastor, por favor, vamos fazer oração. Nos leve tanto a Jesus. Nosso perdão. Oremos. Deus eterno, Pai celestial, que nos céus eternos também. Obrigado, Senhor, por este sermão poderoso, que reativa, Senhor, reativa-nos em vida espiritual para uma reconciliação consigo, Senhor. Obrigado, Deus, por nos ter lembrado que o Senhor é grande e bom. Queremos te pedir, Senhor, que fortifica a nossa fé em meio à dor, às tristezas, à vida, Senhor, ao sofrimento, aos problemas, às tempestades, Senhor. Queremos suplicar, Senhor, que tudo nos torne vencedor, Deus. Amém. Queremos suplicar, Senhor, que continue com a tua igreja, fortaleça, ó Deus. Pedimos, Senhor, que
Em meio à letargia espiritual da tua igreja, queremos te pedir, Senhor, atiça-nos com o teu Santo Espírito, de modo a estarmos incluídos, Senhor, para a missão que nós Amém. somos comissionados. Assim seja. Abençoe grandemente o orador, que falou para nós nesta manhã, sua família, seu ministério, seu trabalho. Queremos dedicar em tuas mãos, Senhor. Também dedicamos todos os oficiais desta igreja, a partir do pastor local, pastor Noés, seus anciãos locais. Todos nós dedicamos em tuas mãos, Senhor amado. Pedimos continue conosco desde agora e para todo sempre. Amém. Obrigado, igreja. Papadura Mamanjei, Digamos que Deus continue conosco. Suco akala kupele tudo por Deus. Enquanto ainda não apareceu, Os tigua nika mole hele. vamos continuar esta batalha. Tudo um bequinho. Estamos para se defender somente para o Vamos nessa assim para polite juíra para ele viver. e mostrarmos tanto quem é o Senhor Jesus. Cuenta por isso aí. É a vontade dos céus Esse cara tipo para e a nossa oração. ali no Brasil. Amém. Amém.